Oi, gente, tudo bom? Esse é o nosso segundo vídeo falando sobre as formas de violência da Lei Maria da Penha. Agora a gente já vai entrar exatamente nas formas que estão descritas lá na Lei Maria da Penha. A lei tem muitos aspectos e muitos pontos importantíssimos para a gente falar. Por que eu escolhi justamente as formas de violência? Porque existe um mito que a violência acontece exclusivamente no formato de violência física, mas a lei prevê outras formas de violência que são tão ou mais danosas até do que a violência física. E é importante a gente conhecer e disseminar esse conteúdo para que mais pessoas entendam que a violência ela não acontece só nesse formato de agressão física. Então, como eu expliquei no vídeo passado, a Lei Maria da Penha ela não define crimes relacionados à violência doméstica. Os crimes eles estão previstos lá no Código Penal. O que a lei vai definir são as formas de violência. Ela vai explicar como essa violência acontece dentro do ambiente doméstico. E aí, cada forma de violência tem o correspondente ou diversos correspondentes na legislação penal. Hoje a gente vai falar sobre a violência física e quais são os crimes que definem essa violência. O crime de lesão corporal, que tem inclusive uma qualificadora quando acontece dentro do ambiente doméstico, para homem e para mulher também, essa qualificadora. E o crime de vias de fato, que é um crime de lesão leve, vamos colocar dessa forma. A violência física ela vai acontecer pela definição que está descrita lá na Lei Maria da Penha. Qualquer ação ou omissão que ofenda a integridade física da mulher, como tapas, socos, beliscões, chutes, utilização de armas de fogo, faca, substâncias danosas ou arremesso de objetos. Então vai ser qualquer coisa que danifique fisicamente essa mulher, que lesione ela fisicamente. É importante a gente explicar que, apesar que a violência física, num contexto de violência doméstica, num contexto de relacionamento abusivo, ela não vai acontecer na sua forma máxima num primeiro momento. Por quê? Porque os relacionamentos abusivos, eles são cíclicos. Eu já expliquei sobre isso no meu primeiro vídeo do IGTV, onde eu explico os ciclos de violência, mas eu vou falar rapidamente aqui para a gente retomar esse assunto. Uma pessoa não se apaixona pelo seu agressor, por uma pessoa que já é agressiva e violenta de cara. Ela se apaixona por uma pessoa legal, bacana. Então, num primeiro momento, quando o relacionamento está começando e quando está criando esse afeto, não vai existir violência, vai existir só coisa bacana para a gente viver. Essa é a fase que a gente chama de fase da lua de mel. A segunda fase é a fase da tensão, que é quando os conflitos começam a acontecer e eventualmente pode ter alguma situação de violência já nessa fase da tensão. Mas a terceira fase é a fase da explosão, que é quando uma violência mais grave acontece e essa violência pode ser sim uma violência física. E aí é o momento onde as duas partes se questionam sobre aquela relação. Então é o momento onde essa mulher vai pedir ajuda, vai contar para alguém, vai querer separar. Mas depois esse agressor, eventualmente, ele também vai se arrepender. E aí eles vão voltar para a fase de lua de mel. Mas aí vai ter uma nova fase de tensão e uma nova explosão e assim sucessivamente. Então a violência, ela é progressiva. Nessa primeira situação de violência, essa primeira explosão, não vai ser um soco na cara. Vai ser um empurrão, vai ser um apertão no braço. Na segunda vez é que ela vai ser mais grave e depois ela vai ser mais grave, existindo inclusive estudos que indicam uma escada de situações de violência, sendo que a última fase dessa escada é o feminicídio, é a morte. Então é importante a gente entender e não minimizar os efeitos de uma violência leve. Então, quando alguém fala assim, não, ele nunca me bateu, ele só me empurrou, ou ele só me segura forte, ou ele só ameaça, mas ele não faz, isso é um sinal de alerta que essas situações elas não vão permanecer nessa fase, elas vão progredir
para situações mais graves. Então a gente precisa ter atenção desde o começo sobre isso. Se você tem dúvidas sobre isso, pode me mandar. Se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, ou você mesmo está passando por uma situação assim, peça ajuda. A Polícia Militar e a Guarda Civil da sua cidade, eles são os órgãos responsáveis para a proteção nos casos de flagrante. Então, no momento onde essa violência está acontecendo, por exemplo, você ouviu seu vizinho agredindo sua vizinha, e agora, durante a quarentena, isso é muito comum, liga para a polícia militar ou para a Guarda Civil. O 180 é um canal de denúncia que vai encaminhar essa denúncia para os órgãos de proteção e de investigação. Então, ele é um órgão muito importante que cabe para fazer denúncia, mas ele não vai conseguir atuar naquele momento emergencial. Mas também cabe essa denúncia e ela é muito importante. Se você está passando por isso e não se sente à vontade para fazer uma denúncia ou para ir até uma delegacia, procure um centro de referência da sua cidade. Existem os centros de referência específicos para atendimento da mulher, mas algumas cidades não têm. E aí vale procurar o centro de referência especializado da assistência social, que não são órgãos de denúncia, mas são órgãos de proteção e também podem te auxiliar nisso. Não passe por isso sozinha, peça ajuda, busque a sua rede e se precisar de alguma coisa, conte com a gente. Um beijo, seguimos juntos.